Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, neste sábado, sabadou para nós, a gente sai um pouquinho do livro dos Reis e chega no livro das Lamentações. O livro das Lamentações já traz, assim, o nome, é um livro onde se fala, onde o povo está, em grande parte, chorando as suas tristezas diante de Deus, né? Então, o livro em si traz esse elemento de a presença de Deus é o lugar de chorar as nossas lágrimas, é o lugar das lamentações, é buscar nas dificuldades refúgio no Senhor. Esse tem que ser o primeiro sentido da nossa vida, buscar refúgio no Senhor. E aí a gente vai ver pela primeira leitura que o povo, diante da dificuldade que eles estavam passando, então eles começaram a fazer penitência, espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco, as jovens inclinaram a cabeça para o chão. Então, o povo, isso mostra para nós que diante da dificuldade a gente precisa voltar o nosso coração para Deus. Voltar o coração para Deus através da penitência, através dos sacrifícios, através das mortificações, através do jejum. Quantas vezes a gente está passando por uma dificuldade, sabe, uma privação, está passando por um desemprego, a gente pode fazer um propósito com Deus de fazer um jejum para alcançar uma graça, se mortificar em prol de uma determinada situação. Então, assim, porque a penitência, ela agrada o coração de Deus. Deus ama os corações penitentes, aqueles corações que são capazes de deixar, de abandonar, de largar todas as coisas, de esquecer de si mesmo, porque a penitência nada mais é do que esquecer de si mesmo, nada mais é do que abrir mão da sua vontade, nada mais é do que abrir mão das oportunidades que se tem. Então eu abro mão das oportunidades que são até lícitas, que são tranquilas e boas por Deus. Então eu abro mão, eu deixo por Deus. Então o convite também da liturgia para nós é esse, de abrir mão, de largar, de deixar por Deus. Essa é uma dinâmica e um tema importante na nossa vida. A primeira leitura vai dizer também que o povo acabou se perdendo porque os profetas fizeram profecias inválidas ou mentirosas na vida deles. Então, ou seja, muitas vezes a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes tem pessoas que têm uma missão reta, justa e digna, mas não é bem desenvolvida. E quando não é bem desenvolvida, pode atrapalhar a nossa vida. Então a gente tem que tomar cuidado. Ainda que a gente precise de liderança, de condução, a dependência não pode ser inteira daquela liderança. A gente tem que ter a liderança, tem que respeitar, tem que se deixar conduzir. Mas às vezes a própria liderança pode se perder, como está falando um pouco aqui a leitura. Então, eu não posso deixar com que a perdição da liderança seja a minha perdição. Eu preciso ter discernimento e sabedoria para entender que aquela liderança vai até um certo momento, vai até um certo lugar. Mas chega uma hora que, se aquilo não está condizente, se aquilo não está de acordo, eu preciso dar continuidade no meu processo e não me deixar perder porque a liderança não está tão coerente quanto deveria estar. Então, cuidado com esse tipo de armadilha, de colocar a confiança inteiramente em pessoas, em homens que tendem a falhar, tá bom? O Evangelho vai falar desse oficial romano, né? Então, se ele era um oficial romano, ele era um homem que não era judeu, então ele não vivia os preceitos judaicos, mas ainda assim ele estava fazendo uma experiência com Jesus. Mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo judeu de berço, ele experimentou de Jesus. E tendo feito uma experiência com Jesus, ele vai colocar nele a sua esperança. Porque os romanos, eles tinham vários deuses, viviam uma vida pagã, de culto de vários deuses. Mas ele havia reconhecido, e é isso que essa liturgia quer trazer, que ele havia reconhecido que Jesus podia fazer algo na vida dele, que Jesus podia ser uma solução, que Jesus podia ser uma resposta para o problema que ele estava passando, que ele tinha um filho paralisado. Então, assim, diante da paralisia do filho, do empregado dele, diante da paralisia do empregado, ele vai recorrer a Jesus, reconhecendo que Jesus tem poder para realizar. Então, reconhecer que Jesus tem o poder para realizar também é se submeter a ele. Ele vai se submeter a Jesus como aquele que pode resolver o problema que ele trazia.
E a gente vê na resposta de Jesus o imediatismo de Jesus para curar, para realizar e para fazer. Vou curá-lo. Jesus diz, vou curá-lo, e já devia estar saindo andando, já querendo, me leva para sua casa, vamos lá. E aí ele diz, Senhor, eu não sou digno. Primeiro que chama ele de Senhor, então é mais um sinal da submissão, é mais um sinal dessa experiência que ele estava fazendo com Jesus. Não sou digno de que entres em minha casa. Por que ele vai dizer isso? Porque ele era pagão. Então na casa dele deviam ter inúmeros objetos pagãos, inúmeras estátuas, né, imagens e tudo. A casa dele devia ser uma casa bem paganizada. Então ele, Senhor, eu não sou digno, a minha casa não é digna de te receber. Então, só diz uma palavra, a minha casa não é digna de te receber. Mas eu tenho poder, porque eu também tenho pessoas que fazem o que eu mando. E eu sei que o teu poder é muito maior e que se tu disser, vai se realizar. Porque aquilo que eu peço, com a autoridade que eu tenho, humana, fazem. Imagina tu, que és Senhor, que és Deus. Então tu tens autoridade para que a tua palavra chegue à minha casa para realizar essa obra. Então, olha a confiança desse homem em Deus. Muitas vezes nós chamamos a Jesus de Senhor, mas não temos essa confiança nele. Nós chamamos Jesus de Senhor, mas não temos confiança de que Ele pode realizar. Nós chamamos Jesus de Senhor, mas não nos abandonamos nele suficientemente, de maneira, sei lá como é que se fala isso. Nós não nos abandonamos no Senhor de tal maneira de acreditar que Ele pode fazer e realizar. Então, o chamado de Deus para a nossa vida, para nós, é que nós reconheçamos que Ele é Senhor, reconheçamos o senhorio dele na nossa vida e nos abandonemos nele. Reconheçamos que ele pode fazer e ele pode realizar, como esse homem está dando um testemunho. E ele nem era judeu, mas ele estava dando, assim como, né, às vezes, por isso também que Jesus vai dizer que os pagãos vão tomar muitas vezes o nosso lugar. Às vezes nós achamos que porque a gente está na igreja, a gente está servindo numa pastoral, a gente já está salvo e está tudo resolvido. Mas às vezes a gente está ali na pastoral só fazendo coisas, mas a gente não está vivendo aquilo. A gente não está experimentando de Deus. A gente não está dando testemunho de abandono no Senhor. A gente não está dando testemunho de confiança em Deus. Porque quando o calo aperta, quando chega uma dificuldade, quando chega uma doença, quando chega uma tristeza, a gente se desanima, a gente quer ir embora, a gente quer desistir, a gente briga com Deus. Mas esse homem estava reconhecendo que Jesus era o Senhor da vida dele e que não havia outro, porque todos os deuses pagãos que ele tinha na casa dele não eram suficientes para fazer o que ele estava pedindo a Jesus. E ele estava acreditando e confiando que Jesus podia fazer. Estava apostando todas as fichas dele em Jesus. E nós, apostamos todas as fichas em Jesus ou guardamos as fichas para uma próxima oportunidade? Porque o convite dessa liturgia é apostar todas as fichas em Jesus, porque Ele é nosso Senhor e Deus. Nós vamos ver também que Jesus vai dizer então para ele, vai e seja feito como tu creste. Já que você acredita tanto, eu vou fazer da maneira que você acredita. Porque também é isso. O Senhor, Ele faz da maneira que acreditamos. Se a gente acredita pouco, Ele vai fazer pouco. Se a gente acredita muito, Ele vai fazer um pouco mais. É aquela dinâmica. Se eu vou numa fonte com um copinho de café, eu vou encher o copinho de café. Agora, se eu vou com um balde, eu encho o balde. Assim é Deus. Se eu peço a Ele e tenho uma fé de um copinho de café, Ele vai fazer nessa medida aqui. Agora, se eu vou com um balde, Ele vai fazer numa medida muito maior. Então, é preciso um abandono maior em Deus. E aí vai dizer depois que ele vai na casa de Pedro. Aí ele já vai entrar na casa de Pedro, porque era uma casa de judeus. Então lá ele entra e vai ver a sogra de Pedro deitada com febre. E ele vai curar a sogra de Pedro. Então a gente vê esse movimento do processo de Jesus que quer curar, o processo de Jesus que quer libertar. Depois ele vai curar um monte de gente possuída, de endemoniada, porque Jesus quer curar a nós. Só que nós precisamos permitir. A porta da casa de Pedro estava aberta, levaram pessoas até ele. Então, aqueles que abrem a porta para Jesus, aqueles que vão ao encontro dele, esses são curados. Então, não há outro lugar a não ser ir ao encontro de Jesus ou abrir as portas para que ele entre na nossa casa, no nosso coração e na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.